Dedo ou chupeta? Eis a questão. Vou dar minha opinião aqui e várias dicas para você sair dessa ilesa e com o seu bebezinho muito saudável e feliz. Vem comigo! Olá mamãe, seja bem-vinda ao Sintonia de Mãe, eu sou Andressa Bortolasso. Se é a sua primeira vez aqui, já clica aqui para se inscrever aqui no canal e aperte o sininho para ser notificada sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui. Aqui a gente fala de maternidade, amamentação, sono do bebê e muito mais. Então fica ligada. Hoje o assunto aqui é dedo versus chupeta. Essa é uma pergunta muito frequente e eu sei que em algum momento as mamães terão dúvidas nisso e eu vou explicar para vocês o porquê. Em primeiro lugar, agora eu quero já fazer uma enquete aqui com você. Coloca aqui na área de comentários o que você pensa disso. É isso mesmo. Coloca aqui para a gente poder debater aqui e refletir melhor caminho para os nossos pequenos. Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente pensa nessa decisão de ter que dar dedo ou chupeta, muitas vezes a gente está pensando numa questão pontual, numa situação que está acontecendo aí com o seu bebê. Chega num certo momento, o bebê começa a colocar muito a mãozinha na boca, começa a chupar os dedinhos e aí a mãe fica preocupada. Às vezes até aquela mãe que já tinha decidido não utilizar a chupeta, isso já era uma questão que já estava aparentemente resolvida e chega nesse momento, o bebê então começa a colocar a mãozinha na boca e a gente pensa, poxa, será que eu errei? Será que eu deveria ter dado a chupeta? Ou será que agora eu tenho que insistir para o meu filho tentar colocar a chupeta a qualquer custo para ele não pegar o dedo? A gente vai falar tudo aqui, trocando tudo direitinho para você. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo com uma clareza muito melhor do que fazer. Só que para isso, eu tenho que começar com você falando do desenvolvimento normal da criança. Entendendo aquilo que é normal, fica mais fácil da gente identificar, inclusive quando a situação é um verdadeiro problema, ok? Então vamos lá. Todos os bebezinhos nascem com a necessidade neural de sucção. O que significa isso? Eles nascem precisando sugar. Conhecer o mundo através da boca é muito importante para os bebezinhos que estão em fase oral de desenvolvimento. Então, a boca do bebê não serve somente para o bebê se alimentar, mas é uma comunicação sensorial, é uma comunicação emocional que ele faz com o mundo aqui fora do útero. E se isso aconteceu, me conta aqui também. Já teve a oportunidade de fazer ultrassom e pegar naquele momento que o bebê tá lá chupando o dedo gostoso? Isso acontece, gente, e acontece para todos os bebês, na grande maioria deles pelo menos. Só que em alguns bebês a gente tem aquela oportunidade de pegar bem na hora que o bebê tá com o dedo na boca na hora do ultrassom. E aí você pode pensar, ai, meu filho chupava o dedo desde dentro da barriga. Não é isso, todas as crianças fazem isso. Eles lambem, chupam o cordão umbilical, chupam o dedão do pé, chupam o dedinho da mão e é super normal. Só que muitas vezes eles não são pegos pelo ultrassom. Então, quanto a isso, fique tranquila, nenhum bebê vem pré-programado que vai sugar dedo, que vai chupar dedo, fica tranquila. Quando o bebê nasce, na primeira hora de vida, acontece a maior necessidade de sucção que ele tem de todos os tempos, que a gente chama da hora de ouro. E esse momento seria muito importante que as mamães tivessem a oportunidade desse contato pele a pele com a criança para dar a oportunidade do bebê lamber o peito, cheirar o peito, sugar e satisfazer esse instinto, essa necessidade, esse impulso de sucção que o bebê tem na primeira hora de vida. E por isso que a Golden Hour está sendo tão trabalhada, tão discutida e tão divulgada. Porque é nesse momento que a criança aprende o caminho do peito e depois as outras mamadas, a tendência é ficar muito mais fácil. Quando a criança tem esse momento, né, essa hora de ouro não bem aproveitada, pode sim ser que a gente tenha que correr atrás do prejuízo e ensinar a criança de outras formas a mamar, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa conversar, porque a gente parte do princípio que quando tudo vai bem,
o ideal seria uma gestação super tranquila, um parto natural e uma amamentação também instintiva. Só que não é bem isso que acontece com nós mamães modernas que vivemos nessa sociedade, né? Quando a gente está inserida naquele ambiente que propicia isso, as coisas tendem a ir bem, né, meninas? Então, se a gente for observar na natureza, dificilmente um animalzinho tem problemas com a amamentação. Eu acho que até já contei para vocês aqui em algum vídeo que a minha mãe foi para a Amazônia e as índias não tinham problemas, indígenas, né? Não tinham problemas de amamentar. E elas estranharam quando a minha mãe contou para elas que eu trabalhava ensinando os bebês a serem amamentados. Elas regalaram o olho e acharam super estranho, começaram a olhar uma para outra e dar risada. E aí a minha mãe perguntou se lá não tinha problemas de falta de leite, do bebê não pegar no peito, e elas disseram que não. Então a gente entende que quando o ser humano é tirado daquele ambiente acolhedor, aquele ambiente seguro, começam a aparecer os problemas com a amamentação. A gente pode ver na questão dos animaizinhos que eu estava falando, quando o animalzinho, por exemplo, na época que tinha circo, né? Circos. Os animais de circos, eles tinham problemas para amamentar. Vocês sabiam disso? Então, é aí que entra, gente, toda a questão emocional, cultural da amamentação, que é extremamente complexa. A gente não vai entrar nisso agora. Mas eu só tô contando isso para vocês entenderem o processo natural das coisas. Quando a criança vai pro peito e ela está em livre demanda, e aquela livre demanda inteligente, aquela livre demanda que tá funcionando, o bebê vem pro peito, faz atividade de sucção, faz sucção efetiva, consegue extrair leite do peito, ele sacia essa necessidade neural de sucção, porque trabalha mais de 20 músculos da face do pescoço, cansa essa musculatura e fica bem. Agora vai chegar o momento, próximo ali dos 3 meses, um pouquinho menos para alguns bebês, um pouquinho mais para outros, eles vão ter aquela necessidade de sucção novamente exacerbada, tá? Então, é aquele momento em que ele descobre o mundo, que ele começa a enxergar melhor, que ele começa a desenvolver novas habilidades. Habilidade de satisfazer a sua própria necessidade. Ele começa a desenvolver também aquela descoberta do seu corpinho físico, os limites do seu corpo. E é por isso que ele leva a boca, leva o pé, a boca, o ombro da mãe, ele chupa tudo, literalmente tudo, o que tiver na frente dele. É a forma dele descobrir o mundo. Ele está sendo aberto para um mundo novo, cheio de possibilidades. E ele precisa testar isso. E aí que entra o problema. Então, até 3 meses, gente, o bebê está em livre demanda, tá mamando no peito, deixa o bebê mamar o quanto quiser, aproveita essa livre demanda, desencana de tudo, se entrega a esse momento com o bebê que vai valer a pena, essa necessidade vai estar bem suprida no peito. E aí você pode perguntar, Andressa, mas e os bebês que não foram amamentados assim, em livre demanda, tivemos que tirar do peito para mamadeira? É claro que existe, esse é inclusive um dos prejuízos, né, que a falta da amamentação faz. Então a gente vai ter que aprender a suprir isso de outra maneira. Agora, com 3 meses, os bebês começam a colocar a mãozinha na boca. E aí o que a gente faz? A gente interfere nesse processo natural. A gente vai lá, insiste para a criança chupar a chupeta, não é assim? A gente tira a mãozinha, coloca a criança, cospe a chupeta, a gente vai lá, põe de novo. A gente insiste tanto até que a criança pensa, poxa, não tem jeito, eu acho que eu vou ter que chupar esse negócio aqui mesmo. E vamos em frente, vida que segue, né? E a chupeta vira um hábito. Na imensa maioria dos casos, a chupeta vai virar um hábito. Agora, o dedo, se a criança tiver em livre demanda, passar por esse processo natural, em alguns poucos casos que viram um hábito. E normalmente viram um hábito quando a criança não tem essa livre demanda suprida, essa necessidade suprida no peito da mãe. Então veja como é incoerente as coisas que a gente faz por não conhecer o desenvolvimento natural da criança. Tá, o que você pode fazer nessa idade? Se a criança está bem alimentada, está fazendo sucção efetiva no peito da mãe, isso tem que ser garantido, tá? Você pode utilizar de alguns recursos como os mordedores, tá? Os mordedores, eles ajudam nesse momento. E utilizem os mordedores. Eu gosto muito dos mordedores de silicone, que são pequenininhos, são macios, as crianças normalmente gostam.
como uma ferramenta a mais de exploração para a criança. Então, se você vê que a criança tá lá no dedão, gostoso, tira o dedão, porque senão fica gostoso demais, né? E aí ocupa a mãozinha dela, dá um mordidor, dá um brinquedinho, vai distrair, vai ver o cachorrinho lá na rua, sabe? A criança precisa, neste momento, gente, da gente alimentar esses estímulos. Se é uma criança que está entediada o dia inteiro olhando para a parede, ela vai ter mais necessidade de se divertir ali com o dedão, com a sucção. Então, olha para esse momento como um momento natural, esperado pelo desenvolvimento da criança e supre ali aquela necessidade daquele momento, ok? Até este momento, gente, quando a gente... mesmo quando a criança é menorzinha e a gente decide, faz opção pela chupeta, nesse primeiro momento, a opção, ela é um hábito da mãe, da família, e não um hábito do bebê. Agora, vai passando o tempo e a gente insiste tanto, e a gente vence essa batalha e o bebê passa a ter o hábito de chupar a chupeta. Então, ele só consegue se acalmar, só consegue dormir, só consegue relaxar, só consegue se divertir, né? Ter aquele momento de prazer se tiver com a chupeta. E isso pode ser um problema mais pra frente. Isso pode ser verdadeiramente um problema. Vou deixar um card aqui com um vídeo que eu falo sobre chupeta, que eu acho que pode ser muito útil para você que tá dando chupeta ou tá balançadinha aí a dar, tá bom? Agora, vamos para as bebês maiores que já chupam o dedo há algum tempo. Talvez você não se atentou a todas essas questões. Como é que a gente vai resolver? Em primeiro lugar, gente, tendo compaixão da criança. Né? A gente não pode brigar com a criança por conta do dedo, enfim. Mas o que você pode fazer? Isso serve para dedo e para chupeta, tá? Serve para os dois hábitos aí de sucção. Vai fazendo a desaproximação gradual. Então, por exemplo, tira a chupeta da vista da criança. Se for o dedo, ocupa a mãozinha com outras coisas. E aos pouquinhos você vai descobrindo novas maneiras de ensinar a sua criança a relaxar sem precisar colocar o dedo. Alimentos, gente, uma boa mastigação também faz essa criança maior que chupa o dedo trabalhar mais a musculatura da face. E isso também ajuda a diminuir a necessidade de sucção. Você vai vendo que ela vai ficando cada vez mais ralinha até o bebê parar. E se for uma criança maior, você até mesmo pode conversar, sentar e ter uma conversa sincera. Falar o quanto você sabe que o dedo é importante e é gostoso para ela, mas que não é legal, talvez para a saúde, achando algum jeitinho de você trazer isso para o mundo da criança e mostrando, se colocando à disposição da criança para ajudar. A criança que precisa largar de chupeta e de dedo são crianças que precisam do nosso apoio. A gente precisa estar lado a lado a criança e não contra ela. Afinal de contas, muitas vezes, no caso da chupeta, por exemplo, foi a gente que insistiu tanto e instalou esse hábito, né? Então, nessa hora agora, a gente tem que colocar como ajudar. Não tenha pressa de fazer essa remoção. A gente sempre tem que ir vendo o quanto essa criança dá conta, porque o hábito de sucção, quando ele é prolongado fora do período, né, desse desenvolvimento oral, ele precisa ser olhado até mesmo como uma questão emocional profunda. E olha, não descarte a possibilidade de ter uma ajuda de uma psicoterapia nesse momento, uma ajuda de florais. Eu gosto muito dos florais quânticos da Physioquantic. Eles ajudam a acalmar a criança sair daquela questão de aquela ansiedade por chupar, sabe? Então isso ajuda muito. E aí, gente, não tem o que fazer, né? É importante que você busque um bom profissional para te ajudar nessas questões mais profundas que muitas vezes em casa sozinha a gente não consegue fazer, tá? A gente tem que ter sempre esse olhar. Até um ponto a gente vai sozinha e a partir dali a gente precisa da ajuda de um profissional, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter te clareado esse caminho, ter te ajudado aí com essa questão do dedinho e quero saber a sua história, conta aqui pra mim, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.